Neste vídeo, vamos falar sobre as incríveis sondas espaciais e como elas nos ajudaram a entender melhor o nosso sistema solar e além. Se você sempre teve curiosidade sobre o que essas sondas fazem e como elas exploram planetas e luas, esse conteúdo vai te deixar fascinado. Fique tranquilo, pois a jornada cósmica que vamos explorar vai te ajudar a relaxar e dormir tranquilo. Não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal para mais conteúdos como este. Vamos embarcar juntos nessa aventura pelo espaço. As sondas espaciais são instrumentos fundamentais na exploração do espaço, projetadas para coletar dados de diversos corpos celestes, incluindo planetas, luas, asteroides, cometas e até o próprio espaço interestelar. Diferentemente dos satélites e telescópios, as sondas espaciais são dispositivos móveis, enviados para estudar o espaço e os corpos celestes de forma direta e ativa. Elas são lançadas por foguetes e, uma vez no espaço, realizam uma série de observações e experimentos científicos, enviando os dados coletados de volta à Terra para análise. As sondas podem ser tripuladas ou não tripuladas, sendo que as não tripuladas são muito mais comuns devido ao alto custo e aos riscos envolvidos nas missões com seres humanos. A principal função das sondas espaciais é explorar o espaço e os corpos celestes, coletando dados que ampliam o nosso conhecimento sobre o universo. Elas são equipadas com diversos instrumentos científicos, como câmeras, espectrômetros, radares, magnetômetros e outros sensores, que permitem estudar a composição, a estrutura, a atmosfera, a gravidade, a temperatura e muitos outros aspectos dos corpos celestes. Com esses dados, os cientistas podem investigar fenômenos que não podem ser reproduzidos em laboratórios na Terra e obter informações sobre a origem e a evolução do sistema solar, por exemplo. Além disso, as sondas também desempenham um papel crucial na preparação para futuras missões espaciais, seja para enviar astronautas a outros planetas ou para estabelecer colônias espaciais, já que elas podem mapear locais adequados para pouso, identificar recursos e até testar novas tecnologias. Uma das principais características que distinguem as sondas espaciais de outros instrumentos usados na exploração espacial, como satélites e telescópios, é sua capacidade de viajar para os corpos celestes e realizar experimentos e observações diretamente nesses locais. Enquanto satélites e telescópios têm funções mais restritas, as sondas podem realizar uma análise mais aprofundada e detalhada dos planetas e luas, explorando suas superfícies, atmosferas e outros componentes, muitas vezes de maneira muito mais próxima e direta. A principal diferença entre sondas espaciais e satélites é a trajetória e a missão de cada um. Satélites são dispositivos que ficam em órbita ao redor de um corpo celeste, como um planeta ou lua, coletando dados sobre esse corpo de uma posição fixa ou elíptica. Os satélites são frequentemente usados para estudar a Terra, mas também são enviados para estudar outros planetas ou mesmo estrelas e galáxias distantes. A função principal dos satélites é a observação a partir de uma posição orbital, sem a necessidade de pousar na superfície de um corpo celeste. Em comparação, as sondas espaciais são projetadas para ir além da órbita de um corpo celeste e realizar uma exploração ativa, pousando ou sobrevoando a superfície de planetas, luas ou outros corpos celestes para coletar dados diretamente deles. Algumas sondas, como as enviadas para Marte, são capazes de pousar no solo e realizar uma série de experimentos, como a análise de amostras de solo, enquanto outras, como as sondas de exploração de cometas, fazem sobrevoos para estudar esses corpos sem pousar. Já os telescópios, que podem ser terrestres ou espaciais, como o famoso telescópio espacial Hubble, são ferramentas fundamentais para a observação remota do universo. Eles são projetados para captar a luz de estrelas, planetas e galáxias distantes, fornecendo imagens e dados sobre a radiação eletromagnética emitida por esses objetos, desde a luz visível até as radiações mais enérgicas, como os raios-X e a radiação gama. Enquanto os telescópios têm uma função predominantemente de observação e análise do espaço em grandes escalas, sem a capacidade de realizar experimentos diretos em locais distantes, as sondas espaciais têm um papel mais ativo, pois podem coletar dados diretamente de corpos celestes e fazer medições de aspectos que os telescópios não conseguem acessar, como a composição atmosférica de planetas ou a presença de água em luas distantes. Um bom exemplo dessa diferença de funções pode ser visto nas missões de exploração de Marte. O asterisco Mars Rover Perseverance Asterisco, por exemplo, foi projetado para pousar em Marte e estudar a superfície, a atmosfera e o solo do planeta vermelho. Esse rover faz experimentos diretamente no solo marciano, coleta amostras e até realiza perfurações em rochas para estudar sua composição.
Já o telescópio espacial Hubble, embora tenha sido crucial para observar Marte e outros planetas em grande detalhe, não tem a capacidade de realizar experimentos diretamente no planeta, limitando-se a observar a luz refletida por sua superfície ou a radiação emitida pela atmosfera. Além disso, as sondas também podem ter um papel na preparação de futuras missões espaciais, como o envio de seres humanos a outros planetas. Elas podem mapear a superfície e as condições ambientais dos planetas, identificar recursos como água ou elementos minerais úteis e testar novas tecnologias que serão empregadas em futuras missões tripuladas. A sonda New Horizons asterisco, que fez o sobrevoo histórico de Plutão em 2015, por exemplo, ajudou a fornecer informações sobre a composição e a geologia do planeta anão, que são essenciais para o entendimento da formação do Sistema Solar e do próprio Plutão. De forma geral, as sondas espaciais têm um papel crucial na expansão do conhecimento humano sobre o universo. Elas fornecem informações de primeira mão sobre os corpos celestes, ajudando a responder perguntas fundamentais sobre a origem e a evolução do Sistema Solar e sobre a possibilidade de vida em outros planetas. A exploração direta de planetas e luas distantes permite que cientistas obtenham dados que são impossíveis de obter por meio de observação remota, e as sondas são, sem dúvida, os instrumentos que tornam essa exploração possível. As sondas espaciais têm sido, portanto, essenciais não apenas para as missões de exploração atuais, mas também para o planejamento de futuras investigações espaciais, incluindo a busca por vida em outros planetas e as missões tripuladas que poderão um dia levar os seres humanos a novos mundos. Cada nova missão de sonda amplia os limites do que sabemos sobre o espaço, e seus avanços tecnológicos continuam a proporcionar uma compreensão mais profunda do cosmos, ajudando a responder questões sobre a natureza do universo e nosso lugar nele. A história das primeiras sondas espaciais é um capítulo fundamental no desenvolvimento da exploração do espaço, marcando os primeiros passos da humanidade na busca por conhecimento sobre os corpos celestes e o universo. Essas missões pioneiras não só ampliaram nossa compreensão do Sistema Solar, como também estabeleceram as bases tecnológicas para as missões espaciais que viriam nas décadas seguintes. A corrida espacial, que se intensificou durante a Guerra Fria, levou as superpotências da época, a União Soviética e os Estados Unidos, a investirem pesadamente no envio de sondas espaciais para explorar os limites do nosso sistema solar. A primeira grande conquista nessa jornada foi a missão soviética Luna 1 lançada em 1959. A Luna 1 foi a primeira sonda a alcançar a velocidade necessária para escapar da gravidade da Terra e viajar em direção à Lua. Embora não tenha conseguido pousar na Lua, a Luna 1 foi um marco histórico, pois se tornou a primeira sonda a chegar à Lua, ou pelo menos à sua proximidade, ao passar a cerca de 5.900 quilômetros da superfície lunar. A missão foi um passo importante na exploração espacial, confirmando a possibilidade de enviar sondas a outros corpos celestes além da Terra e da Lua, estabelecendo o caminho para missões subsequentes. No mesmo ano de 1959, a União Soviética lançou a Luna 2 a primeira sonda a pousar com sucesso na Lua, um feito que representou um grande avanço na exploração lunar. A Luna 2 colidiu diretamente com a superfície lunar em 13 de setembro de 1959, transmitindo dados sobre o campo magnético da Lua e suas características superficiais. Esse impacto foi um marco importante na história da exploração lunar, pois demonstrou que era possível alcançar a Lua e estudar suas propriedades diretamente. Com as missões Luna a União Soviética se estabeleceu como pioneira na exploração do espaço, enviando as primeiras sondas a outros planetas e corpos celestes. Em 1961, a Luna 9 foi a primeira sonda a realizar um pouso suave na Lua e a transmitir imagens de sua superfície. Essas imagens revelaram a natureza acidentada da superfície lunar e abriram portas para futuras missões tripuladas. No entanto, o início da exploração espacial não se limitou apenas à União Soviética. Os Estados Unidos também estavam investindo pesadamente na corrida espacial e, em 1962, a NASA lançou a missão Mariner 1 que inicialmente tinha o objetivo de estudar o planeta Vênus. Embora o lançamento não tenha sido bem sucedido devido a falhas no controle de voo, a missão Mariner subsequente, Mariner 2 lançada em 1962, foi a primeira sonda a realizar uma missão bem-sucedida de sobrevoo de outro planeta. A Mariner 2 passou por Vênus a uma distância de cerca de 34.000 quilômetros, coletando dados valiosos sobre a atmosfera e a temperatura da superfície do planeta. A missão forneceu evidências de que Vênus tem uma atmosfera densa,
composta principalmente por dióxido de carbono, e temperaturas extremas, chegando a 462 graus Celsius. Essas descobertas mudaram a maneira como os cientistas entendiam Vênus e ajudaram a refinar as futuras missões ao planeta. Além da Mariner 2 a NASA também lançou uma série de outras sondas Mariner que exploraram os planetas vizinhos, como Marte e Júpiter. A Mariner 4 lançada em 1964, foi a primeira sonda a realizar uma sobrevoo bem-sucedido de Marte, transmitindo as primeiras imagens detalhadas da superfície marciana. A Mariner 6 e Mariner 7 lançadas em 1969, continuaram a exploração de Marte, coletando mais imagens e dados sobre a geologia e a atmosfera do planeta. Essas missões foram fundamentais para aumentar o entendimento sobre Marte e pavimentaram o caminho para futuras investigações, incluindo missões com rovers e sondas orbitais. A série Mariner foi uma das pioneiras no estudo de outros planetas do Sistema Solar e teve um impacto duradouro nas missões de exploração interplanetária subsequentes. Em paralelo a esses esforços de exploração planetária, também houve avanços no estudo do espaço interplanetário e do Sistema Solar exterior. Em 1962, os Estados Unidos lançaram a Mariner 2 em uma missão histórica para estudar Vênus, o que marcou o início da exploração sistemática dos planetas. Esse foi o primeiro grande passo dos Estados Unidos no envio de sondas espaciais para estudar planetas fora da órbita da Terra, consolidando os avanços tecnológicos necessários para a exploração do Sistema Solar. Ao longo da década de 1960, as missões Mariner expandiram o alcance da exploração espacial, com lançamentos subsequentes que estudaram os planetas mais distantes do Sistema Solar. A missão Mariner 9 lançada em 1971, foi a primeira sonda a entrar em órbita ao redor de Marte e a enviar imagens detalhadas de sua superfície, revelando montanhas, vales e sinais de antigas inundações, que sugeriram que Marte pode ter sido habitável no passado. Durante esse período de exploração espacial inicial, os Estados Unidos também realizaram outras missões pioneiras, como a Parker Solar Probe que foi projetada para estudar o Sol mais de perto e entender melhor sua atmosfera, suas erupções solares e seus ventos solares. Essas missões ajudaram a expandir o alcance da exploração interplanetária e a aumentar a compreensão dos fenômenos solares e planetários. Com o sucesso das missões Mariner Luna e outras sondas pioneiras, a exploração espacial avançou significativamente, preparando o terreno para as futuras missões tripuladas, como o programa Apollo. Essas missões desempenharam um papel crucial na formação da tecnologia necessária para enviar seres humanos à Lua, além de fornecer dados fundamentais para a exploração de outros planetas, como Marte e Vênus. Elas ajudaram a moldar as futuras gerações de sondas espaciais e a fornecer as informações necessárias para missões mais avançadas, como aquelas que estudam os planetas exteriores, como Júpiter e Saturno, e até mesmo aquelas que estão sendo preparadas para explorar planetas fora do Sistema Solar. A história das primeiras sondas, desde a soviética Luna 1 até as missões pioneiras como Mariner reflete os primeiros esforços da humanidade para explorar o espaço, compreender os planetas do nosso Sistema Solar e entender a origem e a evolução do cosmos. Essas missões iniciais não apenas ampliaram nossos horizontes sobre o universo, mas também prepararam o caminho para as descobertas extraordinárias que continuam a ser feitas até hoje. A exploração da Lua tem sido uma das maiores conquistas da humanidade e teve início muito antes das missões tripuladas que levaram os primeiros seres humanos à superfície lunar. As sondas espaciais desempenharam um papel essencial na preparação para essas missões, fornecendo dados fundamentais sobre a Lua e seus ambientes, além de ajudar a testar e refinar as tecnologias necessárias para uma exploração mais aprofundada. As missões Luna da União Soviética e Surveyor dos Estados Unidos são exemplos de sondas que desempenharam um papel crucial nesse processo, realizando uma série de experimentos e observações que ajudaram a garantir o sucesso das missões tripuladas, como as realizadas no programa Apollo. A série de missões Luna foi lançada pela União Soviética entre 1959 e 1976 e teve um impacto profundo no estudo da Lua, estabelecendo marcos importantes na exploração lunar antes das missões tripuladas. A Luna 1 lançada em 1959, foi a primeira sonda a alcançar a velocidade de escape necessária para deixar a órbita da Terra e chegar até a Lua. Embora não tenha conseguido pousar na Lua, a Luna 1 foi a primeira a alcançar o espaço lunar e foi crucial para a compreensão da trajetória e da dinâmica das missões que viriam a seguir.
A asterisco Luna 2 asterisco, lançada logo depois, foi a primeira sonda a pousar com sucesso na Lua, em 13 de setembro de 1959. Essa missão foi um marco histórico, pois não apenas se tornou a primeira a alcançar a Lua, mas também enviou dados sobre a composição da superfície lunar, incluindo a detecção de uma camada de poeira lunar. A asterisco Luna 2 asterisco fez medições da radiação e de outros parâmetros ambientais na Lua, que ajudaram a planejar futuras missões e a adaptar os equipamentos necessários para enfrentar as condições desafiadoras do ambiente lunar. Posteriormente, a asterisco Luna 9 asterisco, em 1966, foi a primeira sonda a realizar um pouso suave na Lua, enviando as primeiras imagens da superfície lunar e permitindo uma análise mais detalhada da geologia lunar. A sonda asterisco Luna 9 asterisco forneceu as primeiras imagens panorâmicas da superfície da Lua, revelando uma paisagem acidentada e cheia de crateras. Essas imagens foram de extrema importância para o planejamento das missões tripuladas subsequentes, pois ajudaram os cientistas a identificar as áreas mais adequadas para o pouso de astronautas. As missões asterisco Luna asterisco também forneceram informações sobre a composição do solo lunar e a presença de materiais como ferro, silício e oxigênio, o que foi essencial para a compreensão do potencial da Lua para futuras explorações e missões de mineração. Além disso, a asterisco Luna 16 asterisco, que pousou na Lua em 1970, trouxe de volta amostras do solo lunar, um feito que ajudou a refinar as tecnologias de coleta de amostras e forneceu informações valiosas sobre a composição do solo lunar. Embora o programa soviético asterisco Luna asterisco tenha sido um sucesso em termos de coleta de dados e envio de informações cruciais sobre a Lua, as missões dos Estados Unidos, especialmente as sondas asterisco Surveyor asterisco, também desempenharam um papel importante na preparação das missões tripuladas. O programa asterisco Surveyor asterisco, iniciado em 1964 pela NASA, consistia em uma série de sondas projetadas para realizar pousos suaves na Lua e realizar uma série de experimentos científicos. As sondas asterisco Surveyor asterisco foram enviadas para estudar a composição e a estrutura da superfície lunar, além de realizar uma série de medições do ambiente lunar, como a gravidade, a temperatura e a composição do solo. O principal objetivo das sondas asterisco Surveyor asterisco era encontrar locais adequados para o pouso dos astronautas do programa Apollo. As sondas realizaram pousos em várias regiões da Lua, incluindo a região de Mare Tranquillitatis, onde a missão Apollo 11 pousaria em 1969. A missão asterisco Surveyor 1 asterisco, lançada em 1966, foi a primeira a realizar um pouso suave na Lua. Durante sua missão, a sonda enviou imagens de alta resolução da superfície lunar, revelando detalhes essenciais sobre a textura e a composição do solo lunar. As imagens enviadas pelo asterisco Surveyor 1 asterisco mostraram que a superfície da Lua era composta principalmente por rochas e poeira, e que o solo era mais sólido do que se pensava anteriormente. Isso foi importante para o planejamento das missões tripuladas, pois ajudou os engenheiros da NASA a desenvolver os sistemas de pouso e as técnicas de movimentação necessárias para garantir que os astronautas pudessem caminhar e trabalhar com segurança na superfície lunar. As sondas asterisco Surveyor asterisco também realizaram experimentos com o solo lunar, como a medição da densidade do solo e a análise da sua composição química. Esses dados ajudaram os cientistas a entender como a radiação solar afeta a superfície lunar e a identificar os melhores tipos de terreno para o pouso de sondas, e eventualmente, de astronautas. Além disso, as sondas asterisco Surveyor asterisco realizaram uma série de experimentos sobre a temperatura e a gravidade lunar, ajudando a planejar os sistemas de controle térmico e os sistemas de navegação para os astronautas do programa Apollo. Uma das maiores contribuições das sondas asterisco Surveyor asterisco foi fornecer dados sobre a resistência do solo lunar, que seriam fundamentais para garantir a segurança dos astronautas ao pousar na Lua. As sondas asterisco Surveyor asterisco também serviram como uma importante plataforma de teste para as tecnologias que seriam usadas nas missões Apollo. Por exemplo, os sistemas de comunicação e os sistemas de controle de pouso desenvolvidos para o asterisco Surveyor asterisco foram refinados e adaptados para uso nas futuras missões tripuladas. A asterisco Surveyor 3 asterisco, lançada em 1967, foi a primeira sonda a pousar em uma área mais complexa, perto de uma região com grandes rochas, e ajudou a planejar como os astronautas poderiam manobrar suas cápsulas de pouso e realizar atividades na superfície lunar. As informações coletadas pelas missões asterisco Luna asterisco e asterisco Surveyor asterisco foram cruciais para o sucesso das missões tripuladas do programa Apollo, como o pouso histórico da asterisco Apollo 11 asterisco em 1969. As sondas forneceram dados fundamentais sobre a composição do solo lunar,
as condições ambientais e as áreas mais seguras para o pouso dos astronautas. Além disso, as missões também ajudaram a testar e refinar as tecnologias necessárias para as missões tripuladas, como os sistemas de pouso suave e os sistemas de comunicação, e forneceram uma base científica sólida para as futuras explorações lunares. A colaboração entre as sondas Luna e Surveyor e as missões tripuladas resultou em um conhecimento mais profundo da Lua e de suas características, e permitiu à humanidade realizar o sonho de caminhar na superfície lunar. Hoje, as sondas que exploraram a Lua continuam a ser o modelo para a exploração de outros planetas e luas, com novas missões sendo planejadas para estudar a Lua de forma mais detalhada e preparar o caminho para futuras bases lunares. A exploração de Marte é uma das fronteiras mais emocionantes da pesquisa espacial, com várias sondas e rovers enviando dados vitais para entender a composição, a história geológica e a possibilidade de vida no planeta vermelho. Desde as primeiras missões de exploração até os dias de hoje, a busca por respostas sobre a natureza de Marte tem sido um esforço contínuo, com descobertas importantes que têm ampliado nossa compreensão sobre o planeta. Entre as sondas e rovers mais notáveis na exploração de Marte estão as missões Viking Mars Express e Perseverance ***. Cada uma dessas sondas trouxe informações cruciais sobre Marte, contribuindo para o progresso da ciência e aproximando cientistas da compreensão da história geológica e potencial habitabilidade do planeta. A missão Viking lançada pela NASA em 1975, foi um dos marcos mais importantes na exploração de Marte. Ela consistia em dois componentes principais, a sonda orbital Viking 1 e o módulo de pouso Viking 2 A missão foi projetada para estudar a superfície de Marte, sua atmosfera e a possibilidade de vida no planeta. A Viking 1 entrou em órbita de Marte em 1976 e foi responsável por enviar imagens detalhadas da superfície do planeta, enquanto o módulo de pouso Viking 2 aterrissou com sucesso em Marte, realizando uma série de experimentos e enviando imagens de alta resolução. Durante a missão, as sondas detectaram sinais de atividade atmosférica, incluindo tempestades de poeira e variações na temperatura da atmosfera marciana. No entanto, um dos principais objetivos da missão Viking era procurar por sinais de vida no planeta. O módulo de pouso conduziu experimentos biológicos para detectar qualquer evidência de atividade microbiana no solo marciano. Embora os resultados desses experimentos tenham sido inconclusivos, com algumas medições sugerindo a presença de substâncias químicas reativas, a missão Viking foi fundamental para a compreensão de que Marte poderia ter um ambiente potencialmente habitável no passado, com água líquida e uma atmosfera mais densa do que a atual. Depois de Viking o interesse em Marte não diminuiu, e novas sondas foram enviadas para explorar o planeta com maior sofisticação e precisão. A missão Mars Express lançada pela Agência Espacial Europeia, ESA, em 2003, trouxe avanços significativos no estudo de Marte. A Mars Express é uma sonda orbital que se concentrou em estudar a superfície, a atmosfera e o campo magnético de Marte. Uma das maiores contribuições da missão foi a detecção de grandes quantidades de água congelada sob a superfície de Marte, especialmente em regiões próximas aos polos. A Mars Express também detectou a presença de metano na atmosfera marciana, um sinal intrigante, pois o metano na Terra é frequentemente associado a processos biológicos ou geotérmicos. Embora o metano detectado em Marte não forneça uma explicação conclusiva sobre a presença de vida, ele gerou muitas discussões sobre a possibilidade de que algum processo ativo, seja biológico ou geológico, esteja ocorrendo no planeta. Além disso, a missão ajudou a mapear a superfície de Marte com uma resolução sem precedentes, revelando detalhes sobre os vales e as formações geológicas que indicam que, no passado, Marte teve água em estado líquido, o que aumenta a possibilidade de vida em sua história. A missão Mars Express também estudou a interação do vento solar com a atmosfera de Marte e a dinâmica do campo magnético do planeta, proporcionando uma visão mais detalhada de como Marte perdeu sua atmosfera e passou a ter as condições áridas que vemos hoje. A Mars Express continua a ser uma das principais fontes de dados sobre Marte, com novas descobertas sendo feitas a cada ciclo de observação. No entanto, uma das missões mais revolucionárias e emblemáticas na exploração de Marte foi o lançamento do rover Perseverance em 2020. A missão Perseverance é uma das mais avançadas e complexas missões já realizadas pela NASA, com o objetivo de estudar a geologia de Marte e procurar sinais de vida antiga no planeta. Embora o Perseverance seja um rover,
Ele foi levado até Marte a bordo de uma sonda chamada Mars 2020 *. O rover aterrissou com sucesso em fevereiro de 2021, no cráter G0, uma área que, acredita-se, tenha sido um lago há bilhões de anos. O cráter foi escolhido para a missão devido à sua provável associação com um ambiente aquático passado, com a possibilidade de que tenha sido um local favorável para o desenvolvimento de vida. O Perseverance está equipado com uma série de instrumentos científicos avançados, incluindo câmeras de alta resolução, espectrômetros, um radar de penetração no solo e um sistema de perfuração para coletar amostras de rochas e solo. Uma das principais metas da missão Perseverance é procurar por sinais de vida microbiana antiga, se existiu, e coletar amostras que serão trazidas de volta à Terra por uma missão futura. O rover também está investigando a geologia do planeta, analisando a composição das rochas e buscando respostas para como o clima e a atmosfera de Marte mudaram ao longo do tempo. Uma das inovações mais empolgantes do Perseverance é o experimento de produção de oxigênio a partir do dióxido de carbono da atmosfera de Marte, conhecido como MOXIE Mars Oxygen In Situ Resource Utilization Experiment. Este experimento visa provar que é possível produzir oxigênio em Marte, um passo fundamental para futuras missões tripuladas ao planeta. A missão Perseverance também está acompanhada por outro rover, o Ingenuity um helicóptero experimental que fez os primeiros voos controlados e sustentados em outro planeta. Esses voos permitiram ao Perseverance explorar regiões do terreno marciano que seriam de difícil acesso para um rover terrestre, além de fornecer dados sobre a viabilidade do uso de aeronaves em futuras missões a Marte. O Perseverance está ajudando a moldar o futuro da exploração de Marte, com o objetivo de identificar recursos, estudar a geologia e procurar por sinais de vida antiga. Ao lado da missão Viking e Mars Express a Perseverance é um dos principais agentes na transformação da exploração de Marte, fornecendo dados vitais para o entendimento do planeta e preparando o caminho para futuras missões tripuladas. A exploração de Marte continua sendo um dos maiores desafios da exploração espacial, mas as descobertas feitas pelas sondas Viking Mars Express e Perseverance representam grandes avanços na nossa compreensão sobre o planeta vermelho. Essas missões ajudaram a revelar aspectos cruciais sobre a história geológica de Marte, a presença de água em sua superfície e a possibilidade de vida no passado, e continuarão a fornecer informações essenciais para os próximos passos na exploração de Marte. A exploração de Saturno e suas luas representou um marco significativo na ciência planetária e na nossa compreensão do Sistema Solar. Entre as missões mais importantes dedicadas ao estudo de Saturno está a missão Cassini-Huygens, que foi uma colaboração internacional entre a NASA, a Agência Espacial Europeia, ESA, e a Agência Espacial Italiana, ASI. Lançada em 1997, a sonda Cassini foi projetada para estudar o planeta Saturno, seus anéis, luas e o ambiente ao redor, fornecendo uma quantidade impressionante de dados que continuam a ser analisados até hoje. A missão Cassini-Huygens foi um esforço científico sem precedentes, que permitiu que cientistas observassem Saturno e suas luas de uma maneira que nunca foi possível antes. A sonda Cassini passou por várias fases em sua trajetória, incluindo uma série de FLYBYS, sobrevoos, de Vênus, a Terra e Júpiter para ganhar velocidade antes de alcançar seu destino final, Saturno, em 2004. Desde a sua chegada, Cassini foi capaz de estudar Saturno e seus anéis de uma forma detalhada, capturando imagens de alta resolução e realizando uma série de experimentos para entender a composição e as propriedades dos anéis do planeta. O sistema de anéis de Saturno é composto por bilhões de partículas de gelo e rocha, variando em tamanho desde minúsculos grãos de poeira até grandes blocos de vários metros de diâmetro. Antes da missão Cassini, pouco se sabia sobre como esses anéis eram formados, como eles interagem com o campo magnético de Saturno e como sua estrutura muda ao longo do tempo. Cassini foi fundamental para a compreensão desses aspectos, e as imagens e dados coletados pela sonda revelaram a complexidade e a beleza dos anéis de Saturno, além de fornecer uma visão detalhada da dinâmica e da evolução do sistema de anéis. Além disso, a missão Cassini também revelou muito sobre a atmosfera de Saturno. A sonda analisou a composição dos gases na atmosfera do planeta, identificando compostos como amônia, metano e hidrogênio, além de estudar as tempestades e os ventos que dominam a atmosfera de Saturno. A famosa Grande Mancha Branca, uma tempestade enorme que ocorre a cada 30 anos em Saturno, foi observada de perto, permitindo aos cientistas estudar o comportamento dessas tempestades e entender como elas se formam e se sustentam.
A missão Cassini também teve um foco significativo nas luas de Saturno, sendo uma das descobertas mais notáveis o estudo detalhado de Titã, a maior lua de Saturno, e o pouso bem-sucedido da sonda Huygens. Titã, com sua espessa atmosfera e características geológicas intrigantes, é um dos corpos mais fascinantes do Sistema Solar. Com uma atmosfera densa composta principalmente de nitrogênio e metano, Titã possui uma superfície coberta por lagos, rios e mares de metano e etano líquidos, tornando-a o único lugar além da Terra onde líquidos estão presentes de forma estável na superfície. O pouso da sonda Huygens em Titã em 2005 foi um dos maiores marcos da missão Cassini-Huygens. A sonda foi projetada para descer através da espessa atmosfera de Titã e pousar na superfície da Lua, onde ela coletaria dados sobre a composição atmosférica, a temperatura e a pressão. O pouso foi bem sucedido, e Huygens enviou dados vitais de volta à Terra, incluindo imagens da superfície de Titã, que revelaram uma paisagem cheia de dunas, montanhas e vales, formada por processos geológicos semelhantes aos da Terra. A sonda Huygens também detectou a presença de compostos orgânicos na atmosfera de Titã, sugerindo que a Lua poderia ser um laboratório natural para química prebiótica, oferecendo pistas sobre como as moléculas orgânicas podem se formar em ambientes frios e remotos. Além do pouso em Titã, a missão Cassini observou muitas outras luas de Saturno, incluindo Enceladus, Mimas, Dione e Rhea. Enceladus, em particular, revelou uma característica surpreendente: jatos de água e partículas de gelo expelidos de fissuras em sua superfície. Esses jatos indicam a presença de um oceano subterrâneo sob a crosta de gelo de Enceladus, o que gerou especulações sobre a possibilidade de vida em suas profundezas, já que esses oceanos subterrâneos poderiam fornecer as condições necessárias para a vida microbiana. Cassini também investigou a lua Mimas, conhecida por sua grande cratera que se assemelha à Estrela da Morte dos filmes Star Wars, e estudou a dinâmica do campo magnético de Saturno e sua interação com o vento solar. Ao longo de suas 13 anos de missão, Cassini coletou uma quantidade incomensurável de dados sobre o sistema Saturno, ajudando a resolver muitos mistérios sobre o planeta e suas luas. A missão também proporcionou uma visão inédita do campo magnético de Saturno e de como ele afeta a atmosfera e os anéis do planeta, além de revelar detalhes sobre as partículas e os campos eletromagnéticos que formam a magnetosfera de Saturno. A missão Cassini-Huygens terminou em 2017 com a sonda sendo intencionalmente direcionada para a atmosfera de Saturno, onde ela se desintegrou após enviar seus últimos dados. Esta manobra foi realizada para garantir que a sonda não contaminasse nenhuma das luas de Saturno que poderiam ser habitáveis, como Enceladus ou Titã. A missão Cassini foi um dos maiores sucessos da exploração espacial e ofereceu uma quantidade de informações inestimáveis sobre Saturno, seus anéis e suas luas. Ela ampliou consideravelmente nosso entendimento sobre os planetas gigantes e suas atmosferas, além de fornecer uma nova perspectiva sobre a formação do Sistema Solar. Além disso, as descobertas feitas por Cassini têm implicações não apenas para a ciência planetária, mas também para a astrobiologia, já que as luas de Saturno, como Titã e Enceladus, se tornaram alvo-chave na busca por vida fora da Terra. A missão Cassini-Huygens não só nos proporcionou um olhar profundo sobre Saturno, mas também abriu portas para futuras missões de exploração de luas e planetas distantes. As tecnologias e os dados coletados por Cassini serão usados por cientistas por muitos anos para entender melhor as condições e os processos que governam os planetas e luas em nosso sistema solar, além de nos preparar para futuras missões a outros mundos do sistema solar e além. A missão Cassini permanece como um exemplo notável da engenhosidade humana e do desejo de explorar os mistérios do cosmos. A exploração de Júpiter e suas luas tem sido um dos focos principais da pesquisa espacial nas últimas décadas, proporcionando dados fundamentais sobre o maior planeta do Sistema Solar e suas características únicas. As sondas Galileu e Juno lançadas pela NASA, desempenharam papéis cruciais nesse processo, oferecendo uma visão aprofundada da atmosfera de Júpiter, seu campo magnético e suas luas. A missão Galileu lançada em 1989, foi a primeira sonda dedicada exclusivamente ao estudo de Júpiter e suas luas. Ela foi uma das mais ambiciosas missões da NASA e passou 8 anos coletando dados sobre o planeta gigante e seus satélites. A Galileu foi uma sonda que, além de estudar a atmosfera e o campo magnético de Júpiter, também realizou observações detalhadas de suas luas principais, como Io, Europa, Ganimedes e Calisto, as 4 maiores luas de Júpiter, conhecidas como luas galileanas. A missão permitiu que os cientistas realizassem uma análise detalhada da atmosfera de Júpiter, revelando, por exemplo,
a composição de seus ventos, suas tempestades e a dinâmica de sua camada atmosférica superior. Uma das descobertas mais notáveis da Galileu foi a observação da Grande Mancha Vermelha, uma gigantesca tempestade atmosférica que está em atividade há séculos e continua a ser um dos principais objetos de estudo sobre os fenômenos climáticos de Júpiter. A Galileu também estudou o campo magnético de Júpiter, que é o mais forte de todos os planetas do Sistema Solar, e sua interação com as partículas carregadas no espaço. O campo magnético de Júpiter, que é responsável por gerar uma intensa radiação ao redor do planeta, foi um dos aspectos mais complexos da missão Galileu. Os dados coletados ajudaram a entender melhor como esse campo magnético afeta as luas de Júpiter e como ele interage com o vento solar, o fluxo de partículas carregadas que vem do Sol. As descobertas feitas pela Galileu mostraram que o campo magnético de Júpiter não é apenas intenso, mas também extremamente dinâmico, o que cria uma região de radiação muito mais forte ao redor do planeta do que qualquer outra existente no Sistema Solar. Em relação às suas luas, a Galileu fez observações inéditas de Io, uma lua que é geologicamente muito ativa devido à interação gravitacional com Júpiter e outras luas. A sonda revelou vulcões ativos em Io, um fenômeno que até então não tinha sido observado em nenhum outro lugar do Sistema Solar. A missão também forneceu dados sobre Europa, uma lua que apresenta uma crosta de gelo e que se tornou um dos principais alvos de estudo devido à suspeita de que possa haver um oceano subterrâneo sob sua superfície, possivelmente com as condições para abrigar vida. A Galileu não foi capaz de confirmar a presença de água líquida em Europa, mas suas observações iniciais ajudaram a criar a base para investigações subsequentes. Depois de completar sua missão principal em 2003, a Galileu foi direcionada para uma entrada controlada na atmosfera de Júpiter, onde a sonda foi destruída, mas não antes de ter coletado uma quantidade substancial de dados que ajudaram a moldar o entendimento atual sobre o planeta gigante e suas luas. Após a Galileu a NASA lançou a missão Juno em 2011, com o objetivo de estudar Júpiter em maior detalhe. Diferentemente da Galileu que realizou uma série de sobrevoos e orbitou Júpiter por um longo período, a missão Juno foi projetada para entrar em uma órbita polar altamente elíptica ao redor de Júpiter, permitindo que a sonda realizasse passagens muito próximas ao planeta para coletar dados sobre a atmosfera, o campo magnético, o campo gravitacional e a composição interna de Júpiter. A principal meta da Juno é entender a estrutura interna de Júpiter, a dinâmica de sua atmosfera e as características de seu campo magnético, dados fundamentais para a compreensão da formação e evolução do planeta. Uma das descobertas mais significativas de Juno foi a revelação da estrutura da atmosfera de Júpiter, incluindo a identificação de áreas com ventos mais fortes e de tempestades ainda mais intensas do que as que haviam sido observadas pela Galileu. A Juno também fez uma análise mais profunda da Grande Mancha Vermelha, identificando, por exemplo, que ela possui uma profundidade muito maior do que se pensava anteriormente, sugerindo que essa tempestade não é apenas superficial, mas que se estende profundamente na atmosfera de Júpiter. O campo magnético de Júpiter também foi um foco central para Juno. A missão foi capaz de mapear o campo magnético do planeta com uma precisão sem precedentes, revelando características incomuns, como a presença de anéis de radiação intensificada perto do equador de Júpiter, uma descoberta que ajudou a melhorar o entendimento sobre o comportamento do campo magnético e sua interação com o vento solar. Outro objetivo importante da Juno foi estudar o interior de Júpiter. A missão coletou dados sobre a estrutura interna do planeta, revelando que Júpiter provavelmente tem um núcleo denso de metal e rocha, envolto por um manto de hidrogênio e hélio. Essa descoberta é crucial para entender a formação de Júpiter e outros planetas gigantes. Além de estudar o planeta em si, a Juno também fez observações sobre suas luas, incluindo Ganimedes, Europa e Calisto, embora o foco principal da missão tenha sido Júpiter. A Juno também tem contribuído para o estudo de Juno, sua própria lua, que foi revelada como uma lua rica em minerais e muito densa. Os dados sobre as luas de Júpiter, junto com os dados sobre a atmosfera e o campo magnético, têm ajudado os cientistas a entender como Júpiter e suas luas interagem e como a dinâmica de Júpiter influencia o sistema solar externo. A missão Juno continua a ser uma das missões mais importantes em andamento para o estudo de Júpiter, fornecendo dados cruciais que vão ajudar a responder perguntas sobre a formação do sistema solar e a evolução dos planetas gigantes.
As sondas Galileu e Juno desempenharam papéis fundamentais na exploração de Júpiter e suas luas, revelando informações detalhadas sobre a atmosfera, o campo magnético e a composição interna do planeta gigante, além de fornecer dados inéditos sobre suas luas. As descobertas dessas missões continuam a ser essenciais para o avanço do conhecimento sobre o Sistema Solar e suas origens. As sondas espaciais desempenham um papel crucial na exploração do universo, oferecendo insights profundos sobre os planetas, luas e outros corpos celestes que formam o nosso Sistema Solar. Ao longo das décadas, essas missões têm sido responsáveis por descobertas que ampliaram nosso entendimento sobre o espaço e, principalmente, sobre as condições que podem abrigar ou ter abrigado vida. Uma das descobertas mais emocionantes e significativas das missões espaciais foi a detecção de oceanos subterrâneos em algumas luas de Júpiter e Saturno. Essas descobertas foram feitas principalmente por sondas como Galileu Cassini e Hubble que, com suas capacidades de observação avançadas, conseguiram captar dados cruciais sobre a composição e as condições desses mundos gelados. Em particular, as luas de Júpiter, como Europa, e de Saturno, como Encélado e Titã, foram reveladas como locais com grandes oceanos de água líquida abaixo de suas superfícies congeladas. Esse é um dos maiores marcos na busca por vida fora da Terra. As evidências de água líquida são fundamentais, pois sugerem que esses oceanos subterrâneos poderiam ter as condições necessárias para sustentar vida microbiana, oferecendo um cenário potencialmente habitável além do nosso planeta. A sonda Galileu que estudou Júpiter e suas luas, detectou sinais de atividade geotérmica em Europa, sugerindo que o fundo do oceano sob sua crosta gelada poderia ser aquecido por forças gravitacionais, criando um ambiente potencialmente propício à vida. Da mesma forma, a missão Cassini que explorou Saturno e suas luas, fez descobertas semelhantes em Encélado, onde jatos de água e partículas de gelo são expelidos através de fendas no gelo da Lua, fornecendo mais evidências de que pode existir um oceano abaixo da superfície. Essas descobertas abriram novos caminhos para a astrobiologia e a compreensão dos mecanismos que podem permitir a vida em locais inóspitos. No entanto, as descobertas não se limitaram apenas aos oceanos subterrâneos. A exploração da atmosfera de planetas também revelou aspectos fascinantes sobre as condições desses mundos e como elas se comparam com a Terra. As sondas espaciais, como Hubble Juno e a Mars Express têm oferecido uma visão detalhada das atmosferas de planetas como Júpiter, Saturno, Vênus e Marte. A missão Juno que está em órbita de Júpiter, por exemplo, tem nos proporcionado imagens incríveis da atmosfera desse gigante gasoso e tem investigado suas tempestades, como a famosa Grande Mancha Vermelha, uma tempestade persistente que ocorre há centenas de anos. A Juno também está nos ajudando a entender melhor a composição da atmosfera de Júpiter, incluindo a presença de compostos como amônia e metano, além de analisar o campo magnético do planeta, que é o mais forte do Sistema Solar. Essas observações não só ajudam a compreender Júpiter como um planeta, mas também fornecem pistas sobre a formação e evolução de outros planetas gasosos, inclusive os exoplanetas fora do nosso Sistema Solar. Enquanto isso, a missão Mars Express que está em órbita de Marte, revelou detalhes fascinantes sobre a atmosfera do planeta vermelho. A sonda detectou compostos orgânicos como metano na atmosfera de Marte, um gás que, na Terra, está frequentemente associado à atividade biológica. Embora o metano também possa ser gerado por processos geológicos, essa descoberta aumentou as especulações sobre a possibilidade de vida microbiana no passado de Marte. Além disso, a missão Perseverance que pousou recentemente em Marte, continua a explorar a superfície do planeta, procurando por sinais de vida passada e coletando amostras de rochas que podem ser trazidas de volta à Terra em futuras missões. Outro aspecto importante das atmosferas planetárias é a descoberta de fenômenos climáticos extremos e complexos. Em Vênus, por exemplo, a sonda Akatsuki da Agência Espacial Japonesa, tem investigado as condições atmosféricas desse planeta, que é conhecido por suas temperaturas infernais e atmosfera densa composta principalmente de dióxido de carbono. As imagens obtidas pela Akatsuki revelaram tempestades violentas e ventos que superam os 300 km/h, além de nuvens de ácido sulfúrico. Esses dados ajudam a entender como o efeito estufa em Vênus é mais extremo do que na Terra, o que pode fornecer informações valiosas sobre os efeitos das mudanças climáticas em nosso próprio planeta. Além das atmosferas e oceanos subterrâneos,
uma das descobertas mais notáveis foi a confirmação da existência de anéis ao redor de asteroides. A sonda *OSIRIS-REx*, da NASA, que visitou o asteroide Bennu, fez uma descoberta fascinante. Os dados coletados mostraram que o asteroide tem uma estrutura complexa e, em torno dele, há um anel de detritos. Isso desafia as noções anteriores sobre como os anéis planetários se formam e lança novas perspectivas sobre a formação do nosso sistema solar. Essas descobertas fazem parte do esforço contínuo das sondas espaciais em revelar os segredos do universo. Cada missão, cada novo dado coletado, amplia as fronteiras do conhecimento humano, nos aproximando da compreensão dos processos que moldam o cosmos. Além disso, as sondas oferecem uma oportunidade única de observar fenômenos que não podem ser recriados em laboratórios na Terra, proporcionando uma visão inestimável do funcionamento dos planetas e suas atmosferas, oceanos e geologia. O futuro das sondas espaciais promete novas e emocionantes descobertas, com missões planejadas para explorar ainda mais o sistema solar e, eventualmente, buscar sinais de vida em planetas e luas distantes. As sondas que estão sendo desenvolvidas para estudar luas como Europa, Titã e Encélado, por exemplo, poderão investigar mais a fundo os oceanos subterrâneos e as condições que poderiam sustentar vida. A exploração da atmosfera de exoplanetas, ou planetas fora do nosso sistema solar, também está em ascensão, com missões como o Telescópio Espacial James Webb que poderá fornecer dados cruciais sobre os exoplanetas e suas atmosferas, talvez até mesmo detectando sinais de vida em mundos distantes. Essas descobertas irão, sem dúvida, moldar o futuro da exploração espacial, ampliando nossa compreensão do cosmos e, possivelmente, nos aproximando da resposta para uma das perguntas mais antigas da humanidade: estamos sozinhos no universo? A comunicação das sondas espaciais com a Terra é um dos aspectos mais cruciais das missões espaciais, pois permite que os cientistas recebam dados vitais sobre os planetas, luas e outros corpos celestes que estão sendo estudados. No entanto, essa comunicação não ocorre de forma simples, devido às vastas distâncias que as sondas precisam percorrer e às limitações tecnológicas que envolvem o envio e o recebimento de sinais no espaço profundo. A Deep Space Network, DSN, da NASA desempenha um papel central nesse processo, sendo uma rede de antenas espalhadas pelo mundo que garante a comunicação com sondas que estão em missões de longo alcance no sistema solar e além. A DSN é composta por 3 grandes antenas localizadas em diferentes pontos do planeta, na Califórnia, na Espanha e na Austrália. Esses locais estratégicos foram escolhidos para garantir que, independentemente da posição da Terra em sua órbita, sempre haja uma antena disponível para se comunicar com as sondas. Cada uma dessas antenas é capaz de capturar sinais de rádio de alta frequência e enviar comandos para sondas, que viajam para os confins do sistema solar. Elas são projetadas para lidar com os desafios extremos que a comunicação no espaço profundo impõe, como a fraqueza dos sinais e o longo tempo de propagação. A DSN tem a capacidade de enviar sinais de rádio para sondas que estão em distâncias imensas, como as sondas *Voyager 1* e *Voyager 2*, que já deixaram o sistema solar. A comunicação com essas sondas, por exemplo, requer um esforço extraordinário, pois os sinais emitidos por elas são extremamente fracos e levam horas ou até dias para alcançar a Terra. Esse atraso nos sinais é um dos maiores desafios na comunicação com sondas espaciais e é uma consequência direta da imensidão do espaço. O tempo que leva para um sinal viajar até a Terra varia de acordo com a distância da sonda e a velocidade com que os sinais de rádio se propagam. A luz, que inclui os sinais de rádio, viaja a uma velocidade de cerca de 299.792 km por segundo. Apesar disso, as sondas que estão em áreas remotas, como em órbitas ao redor de planetas distantes, estão a milhões ou até bilhões de quilômetros de distância da Terra, o que resulta em atrasos significativos na comunicação. Por exemplo, quando uma sonda está em Júpiter, um sinal de rádio enviado da Terra leva cerca de 43 minutos para chegar até ela. Em distâncias mais longas, como no caso das sondas *Voyager*, o tempo de atraso é muito maior, com sinais levando mais de 17 horas para alcançar *Voyager 1* em sua jornada pelo espaço interestelar. Esse atraso tem implicações diretas no controle das sondas e na análise dos dados que elas coletam. Como as sondas não podem ser controladas em tempo real devido ao atraso nos sinais, as equipes de cientistas precisam programar as sondas para que realizem suas tarefas automaticamente. Isso inclui o envio de comandos para que a sonda tire imagens, colete dados ou realize experimentos. Depois, os dados coletados pela sonda são transmitidos de volta para a Terra, onde podem ser analisados por cientistas. Esse processo de enviar comandos e esperar pelos dados pode levar dias ou até semanas,
dependendo da distância entre a sonda e a Terra. A comunicação com sondas em missões além do Sistema Solar, como as Voyager é ainda mais complicada. Essas sondas, que foram lançadas em 1977, continuam a enviar dados para a Terra, mas devido à grande distância em que se encontram, os sinais são extremamente fracos e levam muito tempo para serem recebidos. Além disso, a quantidade de dados que essas sondas podem enviar é limitada, já que as antenas que elas utilizam para se comunicar com a Terra são pequenas e de baixa potência. No entanto, mesmo com esses desafios, a DSN tem sido fundamental para manter o contato com sondas espaciais em missões de longa duração. Uma das principais limitações da comunicação com sondas espaciais é a largura de banda disponível para transmitir dados. Como os sinais de rádio são limitados em termos de largura de banda, as sondas só podem enviar uma quantidade limitada de informações em um determinado período de tempo. Isso significa que as sondas precisam priorizar quais dados enviar para a Terra. Em muitas missões, isso envolve a compressão dos dados ou o envio de apenas as informações mais relevantes. As imagens tiradas pelas sondas, por exemplo, são frequentemente transmitidas em resoluções menores ou em partes, ao invés de imagens completas, para garantir que o máximo de informações possíveis seja enviado dentro dos limites de tempo e largura de banda disponíveis. A velocidade de comunicação também é limitada pela tecnologia utilizada pelas sondas. As sondas mais antigas, como as Voyager usam rádio de baixa potência e têm antenas pequenas, o que limita a quantidade de dados que podem ser enviados. Já as sondas mais modernas, como o Juno que está em órbita de Júpiter, têm antenas mais poderosas e podem transmitir dados mais rapidamente. No entanto, mesmo com essas melhorias, as sondas continuam a enfrentar desafios devido à grande distância entre elas e a Terra. A DSN tem trabalhado continuamente para melhorar as tecnologias de comunicação, utilizando antenas mais poderosas e novos sistemas de recepção de sinais. Um exemplo disso é o uso de antenas de maior diâmetro e mais sensíveis, que podem captar sinais mais fracos de sondas em distâncias maiores. A evolução das tecnologias de comunicação espacial é crucial para as futuras missões espaciais, especialmente aquelas que visam explorar as regiões mais distantes do Sistema Solar e além. A implementação de novas tecnologias, como o uso de lasers para comunicação, também pode ajudar a aumentar a largura de banda e a velocidade de transmissão de dados. A comunicação com sondas espaciais tem sido um dos maiores desafios da exploração espacial, mas a Deep Space Network desempenha um papel vital nesse processo, garantindo que as sondas possam enviar dados e receber comandos a partir da Terra, mesmo em missões que envolvem grandes distâncias. Embora o atraso nos sinais e as limitações de comunicação sejam obstáculos significativos, os avanços contínuos na tecnologia de comunicação espacial prometem melhorar a capacidade das sondas de enviar e receber dados, permitindo que os cientistas explorem mais profundamente o Sistema Solar e além. Com isso, novas descobertas científicas serão feitas, ampliando ainda mais o nosso entendimento do universo. As sondas espaciais são instrumentos extraordinários que nos permitem explorar e compreender o universo, proporcionando dados valiosos sobre planetas, luas, asteroides e outros corpos celestes. Para que essas sondas cumpram suas funções, elas precisam de uma série de tecnologias avançadas que garantem sua operação em ambientes extremamente desafiadores, como o vácuo do espaço, temperaturas extremas e distâncias imensas da Terra. Dentre as tecnologias essenciais para o funcionamento das sondas, destacam-se os painéis solares, os geradores termoelétricos radioativos, RTGS, as antenas e as câmeras de alta resolução, que são fundamentais para a coleta de dados e a comunicação com a Terra. Os painéis solares são uma das fontes mais comuns de energia para sondas que operam em regiões mais próximas do Sol, como as sondas que exploram os planetas internos do Sistema Solar, como Mercúrio, Vênus e a Terra. Os painéis solares convertem a luz solar em energia elétrica por meio do efeito fotovoltaico, permitindo que a sonda opere seus sistemas e realize suas funções. No entanto, a eficiência dos painéis solares diminui à medida que a sonda se afasta do Sol. Em missões mais distantes, como aquelas que exploram Júpiter, Saturno e além, os painéis solares podem não ser suficientemente poderosos para alimentar a sonda, especialmente quando a intensidade da luz solar é muito baixa. Nesse caso, as sondas recorrem a outra tecnologia, os geradores termoelétricos radioativos, ou RTGS. Os RTGS são dispositivos que geram energia a partir do calor proveniente da decomposição radioativa de elementos como o plutônio 238. Esse calor é convertido em eletricidade por meio de termopares, dispositivos que geram uma diferença de potencial elétrico quando aquecidos de maneira desigual.
Os RTGS são extremamente eficientes e capazes de fornecer energia constante para sondas, independentemente da distância em relação ao Sol, o que os torna ideais para missões de longo alcance e para sondas que exploram os planetas mais distantes ou até mesmo o espaço interestelar. A asterisco Voyager 1 asterisco, por exemplo, que está a mais de 22 bilhões de quilômetros da Terra, ainda utiliza um RTG para alimentar seus sistemas. Esses geradores têm uma vida útil bastante longa, mas, com o tempo, a quantidade de energia gerada diminui à medida que o material radioativo se decompõe. Apesar disso, os RTGS continuam sendo uma solução vital para sondas espaciais que operam em ambientes extremos, onde outras fontes de energia seriam ineficazes. Outro componente essencial para o sucesso das missões espaciais é a antena, que permite a comunicação entre a sonda e a Terra. As sondas espaciais estão frequentemente a milhões ou bilhões de quilômetros de distância, e enviar sinais de volta para a Terra é um grande desafio. Para resolver esse problema, as sondas são equipadas com antenas de alta performance, capazes de transmitir e receber sinais de rádio em frequências específicas. Existem diferentes tipos de antenas usadas em sondas espaciais, incluindo as antenas de grande diâmetro, como as utilizadas na Deep Space Network, DSN, da NASA, que são essenciais para capturar sinais fracos enviados pelas sondas no espaço profundo. A antena principal de uma sonda pode variar em tamanho e formato, dependendo da missão e da necessidade de comunicação. Para missões que exigem maior capacidade de transmissão de dados, como as sondas que enviam imagens de alta resolução, as antenas podem ser maiores e mais sofisticadas, permitindo que grandes volumes de dados sejam enviados de volta à Terra. As antenas de alta ganho, que podem ser direcionadas precisamente à Terra, são usadas para missões de longa distância, garantindo que a comunicação seja mantida com uma alta taxa de sucesso. Por fim, as câmeras de alta resolução são uma das tecnologias mais impactantes nas sondas espaciais, pois são responsáveis por capturar imagens detalhadas dos corpos celestes. As câmeras em sondas modernas possuem resolução extremamente alta, permitindo que cientistas e engenheiros obtenham imagens nítidas de planetas, luas, asteroides e cometas. Essas câmeras geralmente utilizam uma combinação de lentes avançadas, sensores de imagem de última geração e sistemas de processamento de dados para obter imagens com uma qualidade incrível. As imagens capturadas pela sonda são usadas para analisar a composição, a topografia, a atmosfera e outros aspectos dos corpos celestes, proporcionando informações cruciais para a compreensão do nosso sistema solar e além. Uma das câmeras mais notáveis é a asterisco Mastcam asterisco, que foi usada na missão asterisco Curiosity asterisco em Marte, e a asterisco High-RISE asterisco, que é uma câmera de alta resolução instalada na sonda asterisco Mars Reconnaissance Orbiter asterisco. Essas câmeras têm capacidade de capturar imagens em cores e em alta definição, permitindo que os cientistas visualizem com precisão os detalhes da superfície marciana, como formações rochosas e sinais de água antiga. Além das câmeras de imagem, as sondas também podem ser equipadas com espectrometros e outros sensores para analisar a composição química e mineralógica dos corpos celestes. O uso de câmeras de alta resolução em sondas espaciais tem sido fundamental para a realização de descobertas científicas significativas, como a descoberta de antigos leitos de rios em Marte e a observação de plumas de água em Enceladus. Em algumas sondas, como o asterisco New Horizons asterisco, que fez o sobrevoo de Plutão, as câmeras são capazes de capturar imagens de planetas e luas a distâncias impressionantes, revelando detalhes inéditos sobre objetos que antes eram apenas pontos no céu. As tecnologias usadas em sondas espaciais, como os painéis solares, RTGS, antenas e câmeras de alta resolução, são fundamentais para o sucesso das missões de exploração espacial. Elas garantem que as sondas possam operar de forma eficaz, coletando dados essenciais e mantendo a comunicação com a Terra, independentemente das condições extremas no espaço. Essas tecnologias são constantemente aprimoradas, e os avanços nelas têm permitido missões cada vez mais ambiciosas e detalhadas, com o objetivo de expandir nosso conhecimento sobre o universo e nossas origens. A evolução das sondas espaciais e suas tecnologias é um dos pilares da exploração espacial, permitindo que desbravemos os confins do sistema solar e além, e que descubramos mais sobre os corpos celestes que habitam o vasto e misterioso espaço que nos cerca. O estudo de cometas e asteroides tem sido uma parte fundamental da exploração espacial, pois esses objetos celestes representam vestígios remanescentes da formação do sistema solar e contêm informações valiosas sobre os processos que ocorreram nos estágios iniciais da evolução do nosso sistema planetário. As missões espaciais dedicadas ao estudo desses corpos têm revelado aspectos fascinantes sobre a composição, a dinâmica e a história desses pequenos corpos celestes.
Dentre as missões mais notáveis estão a missão Rosetta da Agência Espacial Europeia, ESA, que pousou no cometa 67P Churyumov-Gerasimenko, e a missão Osiris-Rex da NASA, que coletou amostras do asteroide Bennu. A missão Rosetta foi lançada em 2004 com o objetivo de estudar o cometa 67P, que é um cometa de período curto, com um período orbital de cerca de 6 anos. A Rosetta foi a primeira sonda a realizar uma missão de longa duração a um cometa, viajando mais de 6,4 bilhões de quilômetros até alcançar o cometa 67P em 2014. A grande inovação dessa missão foi o pouso da sonda no cometa, realizado por meio do módulo Philae que foi liberado da Rosetta e pousou na superfície do cometa em 12 de novembro de 2014. Este evento foi histórico, pois nunca antes uma missão havia pousado com sucesso em um cometa. O módulo Philae teve dificuldades durante o pouso, devido à baixa gravidade do cometa e ao fato de que a superfície era muito mais irregular do que o esperado. O módulo acabou ricocheteando após o contato inicial e ficou preso em uma posição que dificultou sua comunicação com a sonda principal. No entanto, apesar dos desafios, o módulo conseguiu enviar dados científicos valiosos antes de ficar inativo. As descobertas realizadas pela missão Rosetta e pelo módulo Philae ajudaram a aumentar nosso entendimento sobre a composição dos cometas. O estudo do cometa 67P revelou uma superfície coberta por uma mistura de gelo, poeira e moléculas orgânicas complexas, o que sugeriu que os cometas podem ter desempenhado um papel significativo no fornecimento de água e compostos orgânicos à Terra primitiva. A missão também ajudou a medir a atividade do cometa à medida que ele se aproximava do Sol, observando como a pressão solar faz com que o gelo se sublime e libere gás e poeira, criando a cauda característica dos cometas. Essas observações são cruciais para entender como os cometas evoluem e como eles interagem com o ambiente solar. Outra missão de grande importância no estudo de asteroides e cometas é a Osiris-Rex lançada pela NASA em 2016 com o objetivo de estudar o asteroide Bennu. Bennu é um asteroide do tipo carbono, o que significa que sua composição é rica em carbono e outros compostos orgânicos. Esse asteroide foi escolhido para a missão porque, como os cometas, ele contém informações sobre os primeiros dias do Sistema Solar e pode ser uma cápsula do tempo, guardando segredos sobre a formação dos planetas. A missão Osiris-Rex teve um sucesso notável, culminando na coleta de amostras do asteroide Bennu em 2020. A sonda se aproximou de Bennu e, por meio de um mecanismo conhecido como Touch and Go TAG, tocou brevemente a superfície do asteroide, coletando material superficial. Esse processo foi um grande desafio, pois Bennu tem uma superfície rochosa e irregular, e a gravidade do asteroide é extremamente baixa, o que dificultou o pouso da sonda. No entanto, a Osiris-Rex conseguiu realizar a coleta de amostras com sucesso, e as amostras coletadas foram armazenadas em um compartimento selado a bordo da sonda. A missão foi projetada para coletar pelo menos 60 gramas de material de Bennu, o que permitiria aos cientistas analisar a composição do asteroide em detalhes. A coleta de amostras foi um dos maiores marcos da missão e será fundamental para a compreensão de como os asteroides formaram os planetas rochosos do Sistema Solar, incluindo a Terra. As amostras coletadas pela Osiris-Rex têm o potencial de fornecer informações sobre os materiais primitivos do Sistema Solar, como as substâncias que estavam presentes durante a formação da Terra e dos outros planetas rochosos. A análise desses materiais ajudará a entender melhor a formação do Sistema Solar, os processos químicos e físicos que ocorreram durante a formação dos planetas e a história dos asteroides como fontes de água e compostos orgânicos. A missão Osiris-Rex também estuda a dinâmica de Bennu, observando como o asteroide se comporta ao longo de sua órbita, incluindo o efeito Yarkovsky, que é a variação da trajetória do asteroide devido à radiação solar. Esse fenômeno pode ter implicações significativas para a previsão de trajetórias de asteroides que possam representar um risco para a Terra no futuro. A Osiris-Rex continua a enviar dados de Bennu de volta à Terra, e as amostras coletadas serão retornadas em 2023, quando a cápsula de retorno pousar no deserto de Utah. As missões Rosetta e Osiris-Rex são apenas exemplos do crescente interesse e investimento em missões espaciais dedicadas ao estudo de cometas e asteroides. Essas missões não só têm o potencial de revelar informações importantes sobre a formação do Sistema Solar e dos planetas, mas também podem fornecer dados cruciais sobre a possibilidade de vida em outros mundos.
Os cometas, por exemplo, são compostos por uma mistura de gelo e poeira que pode ter sido formada no início do sistema solar. Eles podem ter contribuído para a formação da Terra primitiva, fornecendo água e compostos orgânicos que poderiam ter sido essenciais para o surgimento da vida. Da mesma forma, os asteroides também contêm materiais primitivos que podem ser chaves para entender a química e a física que ocorreram nos primeiros dias do sistema solar. As missões espaciais continuam a se expandir, e novas sondas estão sendo projetadas para explorar outros cometas e asteroides, com o objetivo de entender mais profundamente a origem e a evolução do sistema solar. A coleta de amostras desses corpos celestes permitirá que os cientistas analisem diretamente os materiais primitivos e obtenham dados sem precedentes sobre os processos que moldaram nosso planeta e os outros corpos do sistema solar. Essas missões também têm implicações para o futuro da exploração espacial, à medida que a coleta de amostras de asteroides e cometas pode abrir portas para o uso desses materiais em futuras missões, como a mineração de asteroides ou a construção de bases lunares e marcianas. A exploração de cometas e asteroides é, sem dúvida, uma das fronteiras mais empolgantes da exploração espacial e continuará a fornecer respostas para algumas das perguntas mais fundamentais sobre a origem da Terra e a possibilidade de vida no universo. As sondas espaciais que foram além de Netuno representam marcos significativos na exploração espacial, oferecendo uma janela única para as regiões mais distantes do sistema solar e além. Entre as mais notáveis estão as sondas Voyager 1 e Voyager 2, lançadas pela NASA na década de 1970 com o objetivo de explorar os planetas gigantes exteriores, como Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Ambas as sondas fizeram descobertas revolucionárias durante suas passagens por esses planetas, e depois de completarem suas missões primárias, continuaram suas viagens rumo ao espaço interestelar, enviando dados valiosos sobre o ambiente além dos limites do nosso sistema solar. A missão Voyager foi planejada de forma a aproveitar uma janela de alinhamento planetário rara que ocorre aproximadamente a cada 176 anos, permitindo que as sondas visitassem os 4 planetas gigantes em um único voo. A Voyager 1 foi lançada em 5 de setembro de 1977, seguida pela Voyager 2 que foi lançada em 20 de agosto de 1977. Embora ambas as sondas tivessem missões semelhantes, elas seguiram trajetórias ligeiramente diferentes. Enquanto a Voyager 2 visitou os 4 planetas, passando por Júpiter, Saturno, Urano e Netuno, a Voyager 1 foi direcionada para um sobrevoo mais próximo de Júpiter e Saturno, e depois seguiu um caminho mais diretamente rumo ao espaço interestelar. As sondas foram projetadas para realizar observações detalhadas desses planetas, suas luas e outros corpos do sistema solar, e elas enviaram uma quantidade significativa de dados sobre os anéis de Saturno, as atmosferas dos planetas e as luas, como a lua Titã de Saturno e Tritão de Netuno. A Voyager 1 fez descobertas notáveis durante sua passagem por Saturno, incluindo imagens detalhadas dos anéis do planeta e a detecção de uma fina camada de névoa atmosférica em Titã. Já a Voyager 2 em sua jornada mais longa, proporcionou uma visão sem precedentes de Urano e Netuno, incluindo imagens detalhadas das atmosferas desses planetas gelados e a descoberta de anéis em Urano, um fenômeno que até então era desconhecido. A Voyager 2 também capturou imagens de Tritão, a lua de Netuno, que revelou uma atmosfera muito fina composta principalmente de nitrogênio, além de identificar atividade geotérmica em sua superfície, como plumas de nitrogênio expelido do interior. Ambas as sondas ajudaram a revelar detalhes das regiões exteriores do sistema solar que antes eram apenas especulações ou teorias, proporcionando uma nova compreensão sobre a formação e a dinâmica dos planetas gigantes. No entanto, o que torna ainda mais impressionante o legado das sondas Voyager é o fato de que, após completarem suas missões primárias, elas continuaram suas jornadas em direção ao espaço interestelar. Em 2012, a Voyager 1 se tornou a primeira sonda a atingir o espaço interestelar, ou seja, ela ultrapassou a região dominada pelo vento solar que flui do Sol, entrando em uma região onde a influência do Sol já não é mais dominante. A Voyager 2 seguiu um caminho semelhante e, em 2018, também entrou no espaço interestelar, tornando-se a segunda sonda a alcançar essa fronteira. Ambas as sondas estão agora explorando uma região inexplorada do universo, onde não há influência direta do Sol e onde a densidade de partículas é extremamente baixa. No espaço interestelar, as sondas estão fazendo medições fundamentais sobre o ambiente que existe entre as estrelas. Elas estão fornecendo dados sobre o plasma interestelar, as partículas de alta energia e as condições do espaço entre as estrelas,
que são cruciais para a compreensão de como as estrelas interagem com o meio interestelar e como as galáxias se formam e evoluem. As sondas Voyager continuam a enviar dados sobre o ambiente interestelar, apesar de estarem a bilhões de quilômetros de distância da Terra. A comunicação com essas sondas é um desafio técnico significativo devido à enorme distância entre elas e a Terra. Os sinais de rádio emitidos pelas sondas demoram várias horas para chegar à Terra, e a intensidade dos sinais diminui com a distância. A Voyager 1 por exemplo, está atualmente a mais de 22 bilhões de quilômetros da Terra, e os sinais enviados por ela podem levar mais de 21 horas para percorrer essa distância. No entanto, a NASA ainda mantém contato com as sondas por meio da Deep Space Network, DSN, uma rede de antenas espalhadas pelo mundo que permite a comunicação com sondas e missões de longo alcance. A DSN é fundamental para a coleta de dados das sondas Voyager pois permite que os sinais fracos enviados pelas sondas sejam captados e analisados. Embora a quantidade de dados que pode ser transmitida de volta à Terra tenha diminuído devido à distância e à diminuição da potência das sondas, ainda são enviados dados valiosos sobre o ambiente espacial. As sondas Voyager são alimentadas por geradores termoelétricos radioativos, RTGS, que convertem o calor gerado pela decomposição de elementos radioativos em eletricidade. No entanto, a potência dos RTGS diminui ao longo do tempo, o que significa que as sondas gradualmente têm menos capacidade de enviar dados. A Voyager 1 e a Voyager 2 estão atualmente em uma fase de operação de diminuição gradual, o que significa que as equipes da NASA estão gerenciando cuidadosamente os recursos das sondas, desligando sistemas não essenciais para preservar a energia e estender o tempo de operação. Mesmo com a diminuição da energia, as sondas ainda estão operacionais e podem continuar a fornecer dados sobre o espaço interestelar até que seus sistemas se esgotem completamente. As sondas Voyager são algumas das mais bem-sucedidas e longevas missões espaciais já realizadas, não apenas por sua exploração inicial do sistema solar externo, mas também por sua capacidade de continuar a enviar dados do espaço interestelar, uma região do universo que antes era desconhecida. Elas são exemplos notáveis de como a exploração espacial pode superar desafios tecnológicos e proporcionar descobertas científicas que ampliam nosso entendimento sobre o cosmos. O legado das sondas Voyager vai além da coleta de dados. Elas representam a busca contínua pela exploração e compreensão dos limites do sistema solar e além, e sua capacidade de operar por mais de 4 décadas após o lançamento é uma prova da robustez e da engenhosidade da engenharia espacial. À medida que as sondas continuam sua jornada pelo espaço interestelar, elas continuam a desempenhar um papel crucial na expansão do conhecimento humano sobre o universo. O futuro das sondas espaciais está recheado de promessas empolgantes, com novos projetos que visam expandir nossa compreensão do universo e explorar mundos até então inacessíveis. Entre as missões mais aguardadas, destacam-se o JUICE Júpiter e Mons Explorer, o Dragonfly e as missões direcionadas às luas Europa e Enceladus, que são algumas das mais intrigantes do Sistema Solar. Essas sondas são parte de um esforço contínuo para explorar as fronteiras mais distantes do Sistema Solar e investigar ambientes que podem ser chave para entender a origem e a possibilidade de vida fora da Terra. A missão JUICE liderada pela Agência Espacial Europeia, ESA, tem como principal objetivo estudar as luas de Júpiter, especialmente Ganimedes, Calisto e Europa. Lançada em 2022, a sonda JUICE está programada para chegar a Júpiter em 2031, após uma jornada de quase uma década. A missão se concentrará em investigar a atmosfera, o campo magnético e a composição dessas luas, além de estudar a interação delas com o gigantesco campo magnético de Júpiter. Europa, em particular, é considerada uma das melhores candidatas a abrigar vida fora da Terra, devido ao seu oceano subterrâneo que pode ter as condições necessárias para sustentar vida microbiana. A sonda JUICE também realizará medições detalhadas das propriedades da crosta e do interior dessas luas, o que ajudará a entender como os oceanos subterrâneos podem ser sustentados e como esses corpos celestes interagem com o ambiente ao seu redor. O estudo de Ganimedes, a maior lua de Júpiter, também é de grande interesse, uma vez que ela é o único satélite do Sistema Solar que tem um campo magnético próprio. Esta missão trará dados cruciais para desvendar como esses corpos gigantes podem influenciar o desenvolvimento de vida em condições extremas. Além do JUICE uma das missões mais empolgantes do futuro próximo é a sonda Dragonfly da NASA, que está programada para pousar em Titã, a maior lua de Saturno, em 2036.
A missão Dragonfly é inovadora, pois utiliza um helicóptero voador para explorar a superfície de Titã, algo nunca antes feito em uma missão espacial. Titã é um mundo misterioso, com uma atmosfera densa composta principalmente de nitrogênio e uma paisagem dominada por lagos e rios de metano e etano líquidos. Os cientistas acreditam que as condições em Titã podem ser semelhantes às da Terra primitiva, o que torna a Lua uma das melhores candidatas para entender como a vida poderia ter se originado em um ambiente muito diferente do nosso. O helicóptero Dragonfly será capaz de realizar vários voos para investigar a química e a geologia de Titã, coletando amostras de solo e gases da atmosfera. A missão também estudará os ciclos meteorológicos da Lua e como os compostos orgânicos presentes em Titã podem se relacionar com a formação de vida. A missão é um grande passo no estudo da astrobiologia e pode nos fornecer insights importantes sobre a origem da vida e a possibilidade de encontrar vida em outros mundos. Enquanto Juice e Dragonfly são missões voltadas para o estudo das luas de Júpiter e Saturno, respectivamente, outras missões estão se concentrando nas luas Europa e Enceladus, que também têm sido alvos de grande interesse devido à presença de água líquida em seus oceanos subterrâneos. Europa, em particular, tem sido estudada por sondas como Galileu e Hubble que sugeriram que a Lua tem um vasto oceano coberto por uma crosta de gelo. Esse oceano subterrâneo, em combinação com a atividade geotérmica observada em algumas áreas, faz de Europa um dos principais candidatos a abrigar vida fora da Terra. A NASA está atualmente planejando a missão Europa Clipper que tem como objetivo realizar um estudo mais detalhado da Lua. A sonda, prevista para ser lançada em 2024, terá instrumentos capazes de investigar a espessura da crosta de gelo de Europa, a composição de seu oceano subterrâneo e sua interação com o campo magnético de Júpiter. Europa Clipper também procurará por fontes de energia que poderiam sustentar a vida, como fontes de calor geotérmico, e tentará detectar moléculas orgânicas na superfície da Lua. Essa missão é vista como um passo crucial para entender as condições que poderiam permitir a vida em Europa, e os dados coletados ajudarão a orientar futuras missões para explorar outros oceanos subterrâneos no Sistema Solar. Enceladus, outra lua de Saturno, também é um alvo de grande interesse para os cientistas. A missão Cassini que estudou Saturno e suas luas, descobriu jatos de água e gelo sendo expelidos da superfície de Enceladus, sugerindo a presença de um oceano subterrâneo. Esses jatos contêm compostos orgânicos e moléculas simples, o que levanta a possibilidade de que Enceladus tenha as condições necessárias para sustentar formas de vida microscópicas. A NASA está estudando missões futuras para investigar mais a fundo os jatos de Enceladus, buscando informações sobre a química do oceano subterrâneo e os processos geotérmicos que poderiam estar ocorrendo no interior da Lua. O estudo de Enceladus, assim como o de Europa, é fundamental para entender as condições que podem permitir a vida em ambientes extremos. As missões planejadas para Europa, Enceladus, Júpiter e Titã representam uma nova era na exploração espacial, com sondas cada vez mais sofisticadas capazes de realizar estudos detalhados de locais onde a vida poderia existir ou ter existido. Além disso, essas missões têm um impacto significativo no avanço das tecnologias espaciais, com inovações em sistemas de propulsão, comunicação e análise de dados. À medida que essas missões se desenvolvem, o futuro das sondas espaciais promete revelar ainda mais segredos do Sistema Solar, ampliando nosso entendimento sobre a formação dos planetas, a evolução das luas e a possibilidade de vida além da Terra. Essas explorações não só oferecem respostas para questões científicas fundamentais, mas também abrem as portas para a exploração de exoplanetas e outros sistemas solares, que podem ter condições ainda mais surpreendentes e misteriosas. O futuro das sondas espaciais está repleto de potencial e, com o tempo, essas missões poderão transformar a maneira como vemos o universo e nosso lugar nele. E assim concluímos nossa jornada pelo universo das sondas espaciais. Esperamos que tenha gostado de descobrir como essas incríveis máquinas ajudam a expandir nosso conhecimento sobre o cosmos e nos aproximam de novos mistérios. Se você curtiu o vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal para continuar acompanhando nossas explorações. Até o próximo vídeo, e que você tenha uma noite tranquila, cheio de curiosidade e calma. Boa noite e até mais.